finalizar minha fala falando da crise econômica internacional do capitalismo. Agora, eu poderia falar, pegando esse tema, de muita coisa. Poderia falar, por exemplo, da queda da taxa de lucro. Poderia falar da hipertrofia do sistema financeiro e do seu crescente parasitismo. Mas esse não vai ser o foco que eu quero pegar da crise. Porque mesmo sem explicar e sem compreender os mecanismos que levam o capitalismo imperialista a ter essas crises, o mais importante para nós, como trabalhadores, como jovens, como um partido revolucionário, são as consequências que esse capitalismo imperialista e que essa crise tem sobre os países e os povos, sobre os países e as pessoas. Olhemos, por exemplo, para a Grécia, que agora está muito na mídia. Grécia era um pequeno país mais imperialista, era parte da Europa rica. Hoje, Grécia já tem uma queda do seu PIB, que é maior da queda que provocou a explosão na Argentina no ano 2000. Isso é maior. E continua. E ao mesmo tempo, os governos gregos têm aceitado condições para o refinanciamento da dívida pública do Estado grego que lembram aquelas condições que foram aceitas por países como a Argentina e o Brasil na década de 90. Plano de ajuste, privatização, entrega da soberania política, ataque às conquistas das massas. Isso tem consequências para a vida das pessoas muito fortes. Eu estava lendo, por exemplo, o seguinte caso, o que é a crise. Era um trabalhador de 50 anos, ficou desempregado, já não conseguiu emprego com essa idade. Ele ficou doente, foi ao hospital. Os hospitais gregos ainda não chegaram na crise da saúde no Rio de Janeiro, mas vão para lá. São parecidos já. Tinha um plantão com 70 pessoas esperando, apenas uma médica para atender. O cara esperou horas. É atendido pela doutora. A doutora dá uma atestado e fala: tem que comprar esse medicamento. O hospital não tem? Não tem. Quanto custa? 100 euros. Eu não tenho 100 euros. O hospital também não tem. Isso é crise. Um cara, 50 anos, desempregado, doente, não tem condições de comprar o seu medicamento para ter a sua doença. Um outro exemplo, Clara falava dos jovens do Juan. Ele é um jovem da Andaluzia, é uma região da Espanha. Essa região da Espanha tem 50% de desemprego juvenil. 1 de cada 2 jovens não consegue emprego. Então, se a família tem um pequeno campo, pode comer do que cultiva. Se o pai é um desempregado, não tem que viver do salário do pai. Isso está acontecendo não nos países mais pobres do mundo. Está acontecendo naqueles países que nós olhávamos na década de 90 como a perspectiva para onde nossos dirigentes, a burguesia, o do reformismo falava: temos que ir, temos de ir para lá. Não para lá é isso, Grécia, Espanha. Estados Unidos, o país mais rico do mundo, tem 50 milhões de pobres.
Estados Unidos, o país mais rico do mundo, e não tem, de fato, senão que foi destruindo a política de ajudar esse setor de pobres. Qualquer um que veja uma série, um filme estadunidense que não seja aqueles lixos de Hollywood, vai ver essa realidade dos bairros pobres de Nova York, Los Angeles, Miami, a pobreza, o desemprego, a droga. O país mais rico do mundo. E se isso é assim, nesses países, nos países mais pobres, já é a pobre. É a pobre que gerou, no ano 2008, o que se chamou da rebelião dos famintos, quando o alça dos preços dos alimentos fez com que fosse impossível para todo um setor das populações de países como Haiti, Egito e outros comprar comida e saíram a fazer manifestações e saques para poder comer. E essa é a realidade do capitalismo hoje. Esse capitalismo que supostamente tinha triunfado nos anos 90, esse que vemos hoje. Claro, falou, um sistema que não consiga garantir o futuro para seus jovens não merece ter futuro. Um sistema que não consiga garantir o mínimo comida e emprego para todo mundo que mais falava as condições mínimas de escravidão, emprego e comida, não merece se manter no período de história. Mas se esse é o triunfo do capitalismo, essa realidade que vemos hoje, eu digo, a humanidade está fudida. Se esse é o triunfo do capitalismo, e o melhor que tem a história humana para dar, é isso. Nós acreditamos que não. Frente a essa realidade, os povos vêm lutando. Frente a essa realidade do capitalismo, os povos não ficam de braços baixos, braços cruzados, vêm lutando. Vêm lutando na Europa contra os planos de ajuste, por exemplo. Vêm lutando em outros países também contra as ditaduras e os governos reacionários que o capitalismo teve de impor para garantir o seu domínio. Por exemplo, no mundo árabe. Nessa luta, tem conseguido muita coisa. Tem feito revoluções. Tem derrubado ditaduras. Tem gerado crise nos governos, por exemplo. Tem derrubado ditaduras como no Egito, como na Líbia. Agora está na luta em Síria. Tem gerado crise nos governos. Em Grécia já é o quarto governo em 2 anos. Que a luta do povo girou. Tem gerado também a situação de que todo o sistema financeiro do mundo ontem estava dependendo do resultado da eleição da Grécia. Essa é a situação do capitalismo hoje. O resultado da eleição da Grécia ia chegar a uma situação ou outra. Mas tem uma profunda contradição nessas lutas. Nas lutas que está tendo no mundo, no heroísmo que tem os povos nas suas lutas e que Clara viu no Egito. Há uma revolução em curso, ela viu como isso se refletia na consciência e na vida das pessoas. Qual é a contradição? Que essas lutas, indo contra o capitalismo, indo contra os sistemas políticos que o capitalismo tem para garantir seu domínio
e sua exploração não tem à sua frente direções revolucionárias capazes de levar esses processos para frente para uma luta mais de fundo contra o sistema capitalista imperialista e os seus regimes. Nós temos um programa frente à crise do capitalismo, temos um programa de resposta a essa crise e as suas consequências. Ele parte das lutas mais concretas, como pode ser a resistência ao ajuste, aumento salarial, não reúne, não a que tire no triênio aos professores aqui em Rio. Parte das lutas concretas para levar essas lutas a um processo de mudança profunda da sociedade. Porque senão qual é a contradição? Se os processos de luta não têm uma direção revolucionária que de modo consciente vai para aprofundar e fazer avançar a burguesia e os seus agentes, sempre têm a capacidade de manobrar e de se manter no poder, mesmo nas situações mais difíceis. Um cara que foi presidente da Argentina, Eduardo Duarte, que saiu um dos presidentes, lembra quando derrubamos 5 e ficou Duarte no final. Duarte falou: não estamos à beira do abismo. E do outro lado está prendendo fogo a floresta. Essa descrição que ele falava do que é a situação na Argentina. Tudo bem, a ausência de uma direção revolucionária, que no caso argentino tem a ver com uma crise, com um partido que sim existiu e tinha assumido nesse momento, permitiu a burguesia argentina sair dessa situação, controlar e voltar a uma certa normalidade do capitalismo. A mesmo estão tentando no Egito, tentando não só manter o domínio imperialista e a exploração, sino inclusive tirar as liberdades democráticas, com o presidente, o exército. Na Grécia, a burguesia manobra. Agora acaba de conseguir um triunfo, entre aspas, de um partido de direita, o mesmo que foi derrubado faz 2 anos. Então, é preciso ter clareza nesse sentido. Os processos revolucionários vão seguir acontecendo porque o capitalismo chega condições e situações objetivas para que os povos lutem. Os povos vão lutar, pero se resolver esse problema da direção, os processos revolucionários per se não conseguem se fechar e não conseguem avançar. É uma lei de história. É uma lei de história. Não alcança nos processos revolucionários per se para resolver o problema do capitalismo. O capitalismo é um sistema que não vai cair sozinho. Tem de ser derrubado. E para ser derrubado precisa uma ação e uma política consciente. Nós temos um programa, eu falei, para dar uma resposta à situação de um capitalismo e para a revolução socialista. Mas como falava o Trotsky, todo programa é nada se não tem um partido. Se você tem um programa e não tem um partido para levar adiante esse programa é uma expressão. E se tem um programa, sozinha tem que construir um partido para levar para frente esse programa. E agora eu vou falar um pouco da Lichi para voltar a esse problema da direção revolucionária. A Lichi cumpre 30 anos. Tem
tem o seu programa revolucionário e tem mais outras coisas. Tem uma concepção do partido, tem uma concepção de qual é o tipo de organização que tem de ter a vanguarda do proletariado para ter condições de disputar e dirigir os processos revolucionários. Tem esse modelo que o primeiro nesse sentido foi o Partido Bolchevique na Rússia. E tem além do seu programa e de sua concepção de partido uma moral revolucionária, quase tão importante como as outras duas coisas. Uma moral íntegra de luta, de verdade, de lealdade. E quando uma corrente começa a perder esse aspecto moral, mesmo que supostamente mantenha o seu programa e mantenha a sua concepção de partido, começa a deixar de ser uma corrente revolucionária, que é o que está acontecendo hoje, infelizmente, com a UIT. Nós estamos em um debate de calúnias por questões que aconteceram no Químico de São José dos Campos, e nós temos de falar para os camaradas do UIT. O que vocês estão fazendo com a campanha de calúnia de São José dos Campos, num sentido, é como abandonar o programa e é como abandonar o mais profundo do que uma corrente revolucionária. Porque sem moral revolucionária, o programa e a concepção do partido não tem sentido nem podem ser defendidos. Agora, vamos à tarefa que está se propondo a gente, que é a construção de direções revolucionárias. E muitas vezes o desespero que gera em nós ver processos revolucionários muito ricos, como Egito, como Grécia, e ver que é difícil, não é tão fácil construir rapidamente, dar uma resposta ao problema da eleição. E os velhos camaradas entendem o que é esse desespero das vezes com os processos que vão. E nós temos de ter clareza em uma coisa: a construção de uma direção revolucionária só pode madurar e ser completada, ganhar a direção do movimento de massas, no marco de uma situação de crise econômica e política do capitalismo e de lutas revolucionárias. Nenhuma corrente revolucionária pode ser direção das massas antes que essa situação se dê em um determinado país. Por quê? Porque esse é o momento em que fica claro para a massa que o limite econômico e político do capitalismo tem de ser ultrapassado e que o único que resolve a questão é o problema do poder para a classe operária. Mas acontece que muitas vezes o ritmo dos processos revolucionários é mais rápido que a possibilidade de construir essa direção. Então, você vai ter processos revolucionários onde chega e não tem o tempo preciso para construir essa direção. Eu vivi isso na Argentina no ano 2001. Não. Puta processo revolucionário, mas não houve o tempo preciso para construir. Dirigiram outras correntes e o processo foi para o saco. Então, qual é uma das lições que temos de tirar da história? Para você ter uma organização que tenha condições de disputar a direção no momento que a revolução está colocada, você precisa ter construído as bases dessa organização antes. Por exemplo, os bolcheviques na Rússia
quando começou a Revolução, eram minoritários na sua influência. Eles tiraram 5% dos votos dos organismos da Revolução que eram os soviéticos. Mas já tinham acumulado vários mil de quadros. Aqueles jovens operários do que falava Clara, eles tinham ganho nos anos anteriores e acabaram de ganhar. Por exemplo, eles dirigiam uma fábrica, que era a fábrica mais importante da Rússia, que era a fábrica Puchilov, tinha 30.000 operários. Um dos principais dirigentes dessa fábrica tinha 21 anos, do comitê de fábrica. E ele foi ganho para o partido quando era um secundarista, quando tinha 16 anos. Esse proletário só foi, dirigia uma das principais fábricas. Então eles tinham 100 operários nessa fábrica, que eram bolcheviques. Quando chegou a Revolução, esse núcleo de 100 operários disputou a direção, ganhou, e de conjunto ganharam. Essa é a tarefa que hoje se coloca a Elite como a sua tarefa internacional. Quer dizer, construir os embriões, as bases de partidos revolucionários em diferentes países, para quando chegarem os processos revolucionários ter condições de disputar a eleição. Eu falava ontem, no sábado, uma atividade de bancários. Tomara nós tivéssemos um PCTU na Grécia. Nem falo do PCTU, 200, 300 militantes na Grécia. Tomara nós tivéssemos uma central sindical alternativa na Grécia. Mudaria a história. Estou falando sério, não estou dizendo uma coisa. Mudaria a história da Grécia, porque teria uma alternativa. Porque hoje a alternativa da Grécia qual é? Uma corrente reformista ao estilo do PSOE. O que é visto como a direção é a Syriza, e a Syriza é o PSOE. Com o que tem de democratista e com o que tem de reformista. Tudo bem, é melhor a gente votar Syriza que votar numa democracia. Mas não é uma corrente revolucionária. Então, tomara nós tivéssemos um PCTU no Egito. Isso aí, cada vez mais crise, cada vez mais fome, mas vai conseguir saindo. A polícia não morre, tem de ser matada, morrer. Tem de morrer de morte matada, é assim, não? Não de morte morrida, sino de morte matada. Bom, isso tem conclusões para aqui, para o Brasil. Conclusões muito importantes. Porque no Brasil nós temos condições de ir construindo uma organização que tenha um certo peso e incidência na realidade antes de que o processo revolucionário chegar. Grécia vem para o Brasil. Em algum momento o Brasil vai ter a situação de Grécia. Quem acreditar no que fala Lula e Dilma, saia porque errou a sala. Mas Grécia vem para aqui. Agora, quando a Grécia chegar, nós temos de ter aqui um partido com suficiente influência, com suficiente quantidade de militantes para disputar a direção e que o processo da revolução no Brasil possa dar certo. Então, quando nós falamos de construir o PCTU, quando nós falamos de construir a condutas, estamos falando de duas coisas ao mesmo tempo.
quando nós paramos de construir isso como parte da elite. Paramos de construir uma organização para a luta hoje, para a luta dos estudantes, para a luta dos professores, dos petroleiros, da construção civil, porque nenhum partido ganha o seu direito de ser eleição se não é na luta. Mas ao mesmo tempo estamos construindo uma alternativa estratégica. Estamos construindo a possibilidade, repito, de que quando a Grécia chegar, quando tiver no Brasil um processo revolucionário, o PCTU e a elite possam dirigir essa revolução, e isso, camaradas, do mesmo jeito que um pequeno PCTU na Grécia mudaria a história lá, um triunfo de um partido e de uma corrente da elite em um país como o Brasil pode mudar a história. Então, camaradas, eu vejo pequenino. Aqui estamos construindo uma possibilidade histórica. Então, esse é o desafio que eu deixo para vocês, em especial para a juventude. Muito obrigado.